Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo nessa noite. E essa noite vai ser mais uma noite especial para você, toda a sua casa e sua família ser abençoado pela palavra de Deus. Se você pode, já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança, compartilhando, curtindo e comentando. É muito importante para que o YouTube continue sugerindo esses vídeos que nós temos gravado toda semana para que pessoas sejam impactadas. Já quero agradecer você que tem ofertado e abençoado esse ministério. É graças a toda contribuição que nós estamos honrando nossos compromissos. Aqui do ladinho da tela o QR Code, para você continuar nos ajudando, nos abençoando. Eu tenho certeza que à medida que você nos abençoa, é você que é abençoado, porque é melhor dar do que receber. E dessa forma você sela a palavra que foi liberada na sua vida. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa noite é Icabô. Icabô, uma palavra em hebraico, que significa foi-se a glória, e foi-se a glória. E a palavra está lá em 1 Samuel 4:22, e diz assim: e completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Quem será que fez essa declaração? Hoje nós vamos aprender sobre o que essa palavra significa, como isso se deu e o que aconteceu para que a glória voltasse. A glória fala do eterno, fala de Deus. A glória fala da majestade de Deus. E aqui a palavra está dizendo, nós vamos ver quem disse isso. A glória foi exilada de Israel, quer dizer, a glória saiu de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Por quê? Porque quando tinha a arca da aliança, era a representação ali daquilo que era santo, e entre os querubins, naquela arca, Deus descia e manifestava e falava com os seus sacerdotes, os seus profetas. Mas de repente nós temos uma declaração aqui que diz que a glória de Israel foi exilada, quer dizer, saiu. Como eles perderam essa glória? De que maneira eles perderam essa glória? O que será que aconteceu para que eles perdessem? Por quê? Porque a arca foi tirada. Aqui eu já aprendo uma coisa: tudo aquilo que nós temos de valioso nós precisamos guardar. Por quê? Porque senão nos será tirado. Se nós não demos valor para algo, nos será tirado. Nós vamos perder. Ainda que nós venhamos a culpar terceiros, dizer, ele não quis, ela não quis, o fato é que todos nós temos a oportunidade de ter algo valioso da parte de Deus. E o que pode ser mais valioso no céu? O ouro, a prata, o bronze, os anjos, a manifestação de poder, a unção? Não. A coisa mais valiosa que eu posso ter do céu é a presença daquele que criou o céu. Por isso Davi faz aquela declaração dizendo: Senhor, tira tudo de mim, menos a tua presença. Porque Davi sabia que ele poderia viver sem o palácio, ele poderia viver sem a riqueza, porque ele cresceu no pasto. E quem sustentava ele não era a riqueza de um palácio, mas era o rei que morava nesse palácio, que mora ainda. Amém? Então o capítulo 4 começa a falar sobre
a guerra de Israel contra os filisteus. Então houve-se uma guerra entre Israel e os filisteus, entre os hebreus e filisteus. E nessa guerra, nessa batalha, em um acampamento, houve muitas mortes. Aproximadamente 4.000 israelitas, hebreus, foram mortos. 4.000. Imagina? É muita gente. Então os hebreus fugiram com medo, decepcionados. Então eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos buscar a arca. Eu já sei por que nós perdemos. Porque nós estamos sem a arca. Por quê? Porque a arca era o que carregava a presença de Deus, era onde Deus se manifestava. Então os hebreus falaram assim: já sei como que nós vamos ganhar a guerra, vamos trazer a arca para cá. E tudo bem, então reuniram os oficiais para buscar a arca que estava em Siló, perto de Jerusalém. Chamaram Ofni e Finéias, que era filho do sacerdote Eli, sabe Eli? Aquele que Ana sobe ao monte do templo e pede para Deus um filho, porque ela era estéril, e ela oferece para Deus, e Deus a concede pela boca do sumo sacerdote Eli. Então gera Samuel. Por isso que nós estamos lendo 1 Samuel capítulo 4, o versículo base é o 22, mas o versículo principal é o 22, mas o texto base é o capítulo 4. Então Ofni e Finéias se encarregam de ir lá buscar a arca em Siló. E Siló significa lugar de descanso. Esse lugar que foi levantado por Josué e os israelitas quando conquistaram depois a terra, e ali colocaram então um tabernáculo, levantaram um tabernáculo e colocaram a arca para descansar. Ou seja, Deus achou repouso, Deus achou lugar para descansar. Então eles queriam então tirar a arca de Siló, no lugar de descanso, para trazer, para vencer a guerra. É mais ou menos assim: Deus, eu quero que o Senhor saia do seu trono e venha lutar as minhas guerras, já que eu sou o escolhido teu, já que eu vou na igreja, já que eu frequento o lugar, eu quero que o Senhor me ajude. Olha, eu preciso da tua ajuda. Então o Senhor tem a obrigação de me ajudar, já que o Senhor me escolheu. Olha que interessante. Ofni e Finéias então vão buscar a arca. E quando a arca chega no acampamento, a palavra vai dizer que os hebreus ficam tão felizes, os hebreus ficam tão radiantes, que eles começam a gritar tão alto, e eles começam a se movimentar de uma forma que o chão começa a tremer. Os filisteus do outro lado do acampamento ouviram e falaram: o que está acontecendo do outro lado do acampamento com os hebreus? Então eles ficaram sabendo: eles trouxeram a arca. Então a palavra diz que os filisteus temeram muito e disseram: agora o Deus deles está no acampamento e nós vamos perder, porque esse mesmo Deus que mandou peste lá no Egito e libertou os escravos, então quer dizer, eles sabiam da fama. Então o que os hebreus fizeram? Agora nós vamos ganhar a guerra. Só que os hebreus, eles vinham de uma sequência de idolatria, de pecados de outros deuses, e quando eles precisaram, então agora eles clamaram a Deus de Israel, porque sabia que com Deus você vence todas as guerras. Então trouxeram a arca. Os filisteus temeram, só que um do meio dos filisteus falaram com os seus demais, dizendo assim: olha, não vamos temer os hebreus por causa disso, vamos à luta e não vamos desistir. E mais uma vez, eles foram à luta contra os hebreus, e pasmem, na primeira vez morreu 4.000, e dessa vez morreu 30.000, com a arca, Meu Deus, então quer dizer que sem Deus,
morreu menos e com Deus morreu mais. Então o problema só pode ser Deus. Sabe qual é o problema? O problema é quando eu quero que Deus faça para mim aquilo que eu quero, e eu não sei valorizar o que Deus já me deu. Eu não sei dar o devido valor, e eu quero usar de situações e pessoas para ter aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Enquanto isso, ouvia-se uma preocupação na cabeça de Eli, dizendo: estou preocupado com a arca. Aonde será que está essa arca? Porque Eli sabia que Deus havia Moisés mandado construir a arca para que ele pudesse se relacionar com o homem, ou seja, criar uma ponte de conexão. Aleluia. E de repente, um dos homens que estavam no meio da guerra, um hebreu, saiu correndo, chegou até o sacerdote Eli e disse: Eli, preciso te comunicar uma coisa. Os teus filhos que estavam na guerra, Ofni e Finéias, foram mortos pelos filisteus. E eu preciso te dizer mais uma coisa: eles levaram a arca embora. Quando Eli ficou sabendo disso, e nessa altura do campeonato ele já tinha 98 anos de idade, ele era cego, obeso. A palavra diz que ele perdeu o equilíbrio. Ele estava sentado na cadeira quando recebeu a notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Meu Deus, olha que tragédia. Então a nora de Eli, ou seja, a mulher de Finéias, que os dois filhos de Eli eram Ofni e Finéias, a mulher de Finéias teve a luz, mas ela sofreu tanto com tudo o que estava acontecendo. Ela já havia perdido o marido, ela perdeu agora o sogro, e o principal, perdeu a arca da aliança. A palavra diz que ela não resistiu na hora de dar a luz, e as últimas palavras dela, que ela chamou o menino do quê? Icabod. Icabode. E foi-se a glória de Israel. Já pensou? Ela colocou o nome do filho, caracterizando que Israel já não tinha mais a glória. Por quê? Porque a arca foi tirada. Só que o que os hebreus não entendiam, que não era a arca que faziam eles ganhar ou perder, tanto que eles perderam tendo a arca. A arca era só uma forma de Deus poder se comunicar com eles. Mas o que fez sempre eles ganhar ou perder a guerra, nunca foi a arca, mas quem se manifestou na arca, aleluia. A voz que se manifesta na arca é o que nos faz vencer, é o que nos faz perseverar, é o que nos dá propósito e não a arca em si. Por isso a igreja em si não vai dar para mim ou para você destino. Quem vai dar destino é aquele que habita na igreja. Mas se eu estiver com a igreja, eu estiver na igreja, não entender a voz e discernir quem fala comigo, eu posso estar diante da arca e perder a guerra. Aleluia. Agora é difícil de dar aleluia, não é? Olha para mim. Preste atenção. Eli era sacerdote, mas já estava cego, obeso, e era um homem que estava sempre sentado à mesa. Só que da mesma forma como os hebreus perderam a arca, Eli, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo já idoso, ele poderia ter o resto da sua vida, como teve Davi, por exemplo, Isaac, Abraão, gozando na plenitude da vivência com Deus, mas em contrapartida ele trocou o propósito. E sabe o que aconteceu? Ele ficou obeso,
E sabe, obesidade, que significa você recebeu muito conhecimento. Talvez você está se gabando e dizendo assim: ah, eu ando com fulano de tal, eu sou filho do profeta tal, eu estou sempre sentado na mesa aprendendo. Foi como os hebreus falaram: ah, nós temos a arca, nós vamos ganhar, é certeza. Não é isso? Eu preciso ter fé. Então, se eu tenho fé e eu tenho a arca, eu vou ganhar a guerra. Ele estava cheio de conhecimento, estava obeso. Só que esse conhecimento não fez nem ele e nem os hebreus entenderem que quem faz você ganhar a guerra ou te torna verdadeiramente um filho de Deus é você obedecer a voz. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Do que adianta nós recebermos conhecimento, saber de tudo e estarmos obesos e não conseguir aplicar? Se você só recebe conhecimento, mas não aplica, é isso que vai acontecer. Você começa a ficar obeso, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mas se você não toma uma atitude de verdadeiramente ser filho e agradar o coração do teu líder, do teu pai espiritual e de Deus, e seguir os princípios, você está cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo. E sabe o que vai acontecer? Você vai desequilibrar. E desequilíbrio fala de alguém que não mediu, não colocou na medida da balança de Deus, da sua justiça, aquilo que de fato é prioridade. E o que acontece com Eli? Cai para trás, quebra o pescoço. Por que quebra o pescoço? Porque o pescoço é o que sustenta a cabeça, e ele já não ouvia mais o cabeça. Então a estrutura se quebra, e o corpo não age mais. Todas as vezes que eu não consigo ser igreja, membro, todas as vezes que eu não consigo ser parte do corpo, é porque eu não estou ouvindo o cabeça. Logo, a minha estrutura vai quebrar. Agora, o que é a glória propriamente dito? Eu vou te falar, usando um outro texto que está lá em Lucas 22:44. Talvez o que eu vou te explicar aqui você nunca ouviu, mas em Lucas 22:44 diz o quê? E em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Preste atenção, a glória fala daquilo que existe dentro de Deus, a glória fala daquilo que existe no interior de Deus. E aqui Jesus está no Getsemane, sendo espremido, sabendo que ele vai passar, e de repente acontece um fenômeno com ele chamado hematidrose, que é por causa de tanto estresse, você começar a romper os teus vasos e suar gotas de sangue. Tamanho era a agonia de Jesus. E a partir do momento que o sangue começa a sair de Jesus, a glória vai se esvairindo dele. Então, sabe o que torna Jesus verdadeiramente um filho de Deus? Não era a glória que ele tinha no céu, mas foi a glória que ele deixou na terra. Uau! Pegou essa? O que torna eu e você filhos de Deus não é a glória que eu emano de baixo para cima, mas é a glória que eu atraio de cima para baixo, manifestando e transbordando do meu eu, para que outros sejam impactados da mesma forma que eu estou sendo com ele. Aleluia! Só que para viver isso, nós precisamos ter fome e sede. Fome e sede de sair do superficial e viver no profundo. Mas quem hoje
tem procurado e falado: olha, eu quero profundo. Porque ainda que eu fale que eu quero profundo, se as minhas atitudes não estarem condizentes com aquilo que eu estou buscando, é apenas falácia. Eu preciso, com a minha atitude, demonstrar aquilo que eu quero, ou pelo menos aquilo que eu digo que eu quero. Então, a partir do momento que Jesus começa a suar gotas de sangue, a glória começa a ser deixada na terra. Por quê? Porque a terra nunca foi preparada para receber sangue, sempre receber semente. Mas é por isso que todas as vezes que você trabalha, você dá o seu sangue. Por quê? Porque o tempo é trocado por sangue, que se transforma em dinheiro, em recurso. Então, quando você é dizimista, primicista, ofertante, você está dizendo que o seu trabalho não é mais importante que Deus. E quando você pega o teu salário, quando você pega o teu dinheiro, aleluia, quando você pega o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, e você entrega, você planta no altar, você está dizendo para Deus: Senhor, ainda que eu não tenha tempo suficiente para me dedicar para o Senhor, porque eu trabalho, eu tenho que sustentar a minha casa, eu estou colocando o meu trabalho debaixo da tua cobertura, e estou dizendo para o Senhor, para o céu, para a terra e para o inferno, que o Senhor é minha prioridade, e que o meu sangue está no altar. Uau! E uma vez que eu coloco o sangue no altar, então o sangue de Jesus pode se conectar com o meu. Ou seja, eu estou dizendo: Senhor, eu estou colocando o meu sangue no altar, porque eu estou te glorificando. Então todo aquele que não é dizimista, todo aquele que não é ofertante, todo aquele que não é primicista, todo aquele que não abençoa, todo aquele que não sustenta, todo aquele que não ajuda, todo aquele que não honra, não glorifica a Deus. Porque glorificar fala de atitude. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ofertando o teu sangue. Agora, se você não consegue nem ofertar, e reconhecer a Deus com a tua matéria, como que você vai ofertar com a tua alma? Então Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para vocês, mas vocês não me quiseram, eu vou retornar para o Pai. Ei, olha aqui, a arca está sendo tirada, e acabou, foi-se a glória. Mas o que tem a ver o sangue com a alma? Eu falo para você, Levítico capítulo 17. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, porque a vida da alma está no sangue, e esse sangue eu o tenho dado a vós, para cumprir o ritual da expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Ou seja, quando trazia o novilho, quando trazia o cordeiro, o sumo sacerdote pegava aquele animal, cortava-lhe o pescoço e aspergia o sangue no altar de Deus, para que então o meu e o seu pecado fosse perdoado. Só que quando você pecasse de novo, para ter conexão com Deus, precisava expiar sangue de novo, precisava sacrificar de novo. Só que hoje você não sacrifica mais para ter os seus pecados perdoados, porque por mais sacrifício que você faça, não será suficiente. Então por que eu sacrifico hoje, sendo que Jesus morreu na cruz e já levou todos os meus pecados? Por gratidão. Por isso a oferta de gratidão é uma das ofertas mais poderosas que existe. Mas quem consegue ser grato, se nós vivemos num mundo que só murmura, que só reclama? Nós vivemos no mundo que eu só quero para mim. Nós vivemos no mundo que, como diz a palavra lá em Provérbios, a sanguessuga tem duas filhas: me dá e me dá. Como eu poderei então ser grato? Só que se nós não entendemos a gratidão, nós não vamos ter
liberação do alto, nem de cima para baixo, e nem de baixo para cima. Então, se a vida está no sangue, e Jesus está derramando sangue, Ele está derramando o quê? Vida. Então Ele vai dizer que o meu sangue verdadeiramente é bebida, e todo aquele que bebe do meu sangue tem vida eterna. Aleluia. Vida eterna. Agora, a arca não derruba sangue. A arca não tem sangue. Então, o que Deus esperava com a arca? Que os hebreus se sacrificassem. E como Ele fez isso? Colocando um cordeiro na mesa e mandando colocar sangue no umbral da porta quando saísse do Egito, porque já estava ensinando para eles como fazia para agradar a Deus. Está entendendo? Como Deus gosta de ser agradado. Como Deus gosta de ser agradado. Eu quero usar uma outra passagem aqui. Então, os sacerdotes pegavam aquele animal, cortavam-lhe o pescoço e lançava sangue da expiação. E eu fiz uma comparação aqui com Jesus, mas saiu da minha boca. Mas eu quero que saia da palavra, para que você possa então ser convencido pela palavra dessa noite, por meio do Espírito Santo. A palavra em 1 João 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então sempre tem que ter alguém preparando o caminho para aquele que virá. Então naquela época se sacrificava. E agora? E agora nós adoramos e sacrificamos por gratidão. E o maior sacrifício é a nossa renúncia. Só que para você chegar nesse nível, você precisa primeiro se abrir e abdicar da matéria. Abdicar da matéria. A partir do momento que você começa a se abdicar da matéria, preparando o caminho, Ele está dizendo que Ele está retornando. Então preparou o caminho para a sua vinda, agora nós precisamos preparar o caminho para o seu retorno. Então as pessoas estão preocupadas em morrer logo e morar no céu. Não, mas você tem que estar preocupado em preparar a terra para Deus vir morar aqui. Então quando a mulher de Finéias diz: e acabou, está dizendo: foi-se a glória, não tem mais jeito. E agora? Como que a gente vai fazer para continuar mantendo a presença? E Deus tentou de várias formas. A arca sempre passeava de lá para cá, não dava certo, voltava depois, o povo se arrependia, e chegou um momento que Deus falou assim: olha, eu não vou mais colocar um tabernáculo e a arca para lá e para cá. Eu vou me tabernacular e eu vou de fato andar entre os homens, de uma vez por todas, e vou me relacionar com Ele, despido de glória, e vou deixar a minha glória na terra, para que todo aquele que crer, para todo aquele que quiser, para todo aquele que verdadeiramente me buscar, me encontrará e receberá vida. Então por nós não tinha mais jeito, estávamos considerados como ovelhas ao matadouro,
Às vezes nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim: ah, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê aquilo que eu mereço. Sabe o que nós merecemos? Nós merecíamos o inferno, mas hoje nós temos direito ao céu, porque alguém deixou a sua glória marcada nessa terra. Por isso toda pregação, todo culto não pode ser sobre mim, não pode ser para que eu saia melhor, não pode ser para que eu me sinta melhor, não. O culto precisa ser sobre Ele, o culto precisa falar sobre Ele, o culto precisa ser para adorar a Ele, o culto precisa ser para glorificar a Ele. Porque eu motivado não glorifica a Deus. Sabe o que glorifica a Deus? Deus não precisa que eu seja motivado, Deus não precisa que eu seja hábil, não. Deus só precisa que eu seja filho, porque lá no céu não vai ter títulos de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Não estou desconsiderando os 5 ministérios, mas quando Jesus está no Monte Tabor, juntamente com Pedro, Tiago e João, desce Elias e Moisés, um representando os profetas e outro representando a lei. Jesus diz o quê? Este é o meu filho, a ele ouvi. Ele estava dizendo: eu não preciso de um profeta, não preciso de uma lei, ainda que Deus institua para o cumprimento do seu propósito, mas Deus precisa de um filho, porque só o filho que verdadeiramente se veste como ele entende o que é o sacrifício pelo Pai. Do contrário, não são filhos, não é filho. Agora, quem você é, ou quem você deseja ser, quem nós somos, o que vai determinar isso, não é o que você fala para mim, você fala para o outro, não, são as suas atitudes. São as suas atitudes. Só que toma cuidado, porque às vezes a gente fala assim: ah, o importante é que Deus conhece o meu coração. Paul Washer fala isso. Então você deveria tomar cuidado, porque é justamente pois o teu coração é enganoso. Aleluia. Então a palavra dessa noite está dizendo: e acabou. E agora? Agora nós temos Jesus, e temos a chance de recomeçar, temos a chance de nos conectarmos, temos a chance de valorizarmos, temos a chance de estar com Ele, mas às vezes trocamos o estar com Ele para ter dele. Às vezes trocamos ou chamamos Ele só quando precisamos, achamos que vamos ganhar a guerra, achando que vamos vencer a batalha porque Ele está ao nosso lado, e que Ele vai interferir se algo der errado, e Ele vai fazer algo se Ele ver que eu vou sofrer, já que eu sou filho. A questão não é só se tornar filho, a questão é continuar honrando o Pai. Porque nós temos o exemplo do filho pródigo, era filho, foi embora. Ofni e Finéias era filho de Eli, morreram na batalha. Ser filho não é suficiente. Jesus considerava Judas como um filho. E aí? Então a questão não é chegar lá, a questão é se manter, mas não se manter parado, se manter em movimento. Por quê? Porque senão vai ser tirado e dado para outro. Aí sabe o que Deus faz? Ele tira do filho para dar para o órfão, porque às vezes o órfão tem mais atitude de filho do que aquele filho
que se comportou a vida toda como um escravo. Todos que foram tirados do Egito eram filhos, mas se comportaram como escravos e morreram no deserto. Tanto eram filhos que Deus tinha para eles prometido a terra, que manava leite e mel. Se eles não fossem filhos, Deus havia falado só para Josué e Caleb que entraram: olha, só vocês são filhos, viu? Então nem adianta chamar os outros. Não, chamou 3 milhões de pessoas. Mas por que quando eles foram espiar a terra, 10 voltaram dizendo completamente o oposto, olhando para as dificuldades, praguejando, blasfemando, murmurando, e só Josué e Caleb voltaram dizendo: é uma terra boa? Porque todo aquele que é filho, obedece o comando do pai, está ao lado do pai, caminha como pai e enxerga como pai. Mas todo aquele que é filho, mas não caminha com o pai, não caminha como pai, e não enxerga como pai, acaba morrendo no deserto. Mas assim ele não vai se tornar um filho. Ele pode até se tornar, é o que eu estou dizendo. Essas 3 milhões de pessoas eram filhos. Só que em um determinado momento, quando veio a dificuldade, quando veio a situação, quando a terra mostrou a dificuldade, eles se comportaram como escravos, porque eles não quiseram pagar o preço. Eles não quiseram derramar a sua glória, entende? O seu sacrifício, o seu sangue. Por quê? Porque para você conquistar precisa haver batalha, precisa haver guerra. E Deus não vai interferir nas suas guerras. As guerras que eu e você precisamos travar, Deus não vai interferir. Mas Ele vai agir. Ele vai agir ao seu favor, se de fato você estiver sacrificando pela presença. Então no meio da batalha, olha para mim, no meio da batalha Josué falou assim: Senhor, não vai dar tempo de eu vencer todos os inimigos, vai escurecer e eles vão se esconder. Deus disse: pode deixar, Josué, eu paro o sol e a lua. Ele parou o tempo, porque o tempo não é trocado pelo sangue, o sangue é trocado pelo tempo. Então se eu paro o tempo, eu também paro o sangue. Ou seja, quando eu faço pelo propósito, até o meu sangue, a minha vida é preservada. Quando eu vivo pelo propósito, até a minha vida é preservada. Então Jesus está dizendo assim: se você crê em mim e valorizar o meu sangue, você, ainda que morra, viverá, porque a tua vida será preservada. Aleluia. Olha o que a palavra diz em Filipenses 2:7. Para concretizar o que foi falado aqui até agora. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Sabe por que Deus, Ele é Deus? Porque se tivesse um concurso no mundo, para que todos os homens disputassem quem merecia ter o lugar de Deus, Deus ganharia e continuaria sendo Deus. Sabe por quê? Porque Ele não é Deus pela sua divindade, mas Ele é Deus por causa da sua humanidade. Ainda que Deus é 100% Deus e 100% homem, mas o que torna Deus humanidade, que eu digo, é ser o que todos nós deveríamos ser e não conseguimos. É isso que o torna Deus, porque Ele não venceu Satanás no poder, senão seria injusto. Ele não venceu as dificuldades na sua glória, senão seria injusto. Ele venceu Satanás na palavra, Ele venceu o mundo na obediência, e Ele me ensinou no sacrifício da sua glória. É graças a Ele que temos a chance de, mesmo que a glória foi embora,
ter a oportunidade de nos conectarmos com Deus por causa da sua presença em nós, selada pelo seu Espírito. Como não amar esse Deus? Como não adorar esse Deus? Como não glorificar esse Deus? Por isso eu preciso valorizar e não trocar, para eu não correr o risco de ficar cheio de conhecimento, cego e acabar caindo da cadeira na mesa aonde eu podia ter comunhão, ou melhor, aonde eu tive comunhão. Ou você acha que Deus quer que você, no fim de tudo, perca o melhor dessa terra? Aproveite e valorize aquilo que você tem recebido hoje, para que de fato você enxergue, para que de fato você valorize, para que de fato nós venhamos a enxergar e não venhamos mais permitir que a glória de Deus nos seja tirada. Porque, como eu disse, mais importante do que ter é manter, e mais importante ainda é exercer aquilo que lhe foi ensinado ou dado, porque é assim que você vai estar dizendo com as suas atitudes, então, que você honra aquilo que foi colocado em você. Isso, preste atenção, isso é o mais importante. Do contrário, é desonra. E aí, e acabou. Foi-se a glória. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Essa palavra poderosa nessa noite. Palavra para nós refletirmos, para nós meditarmos, para nós valorizarmos aquilo que nós temos, aquilo que recebemos e aquilo que o Senhor já nos deu. Não é verdade? Não venhamos a nos permitir sermos cheios, mas transbordantes dele. Que possamos deixar a nossa glória como testemunha de quem ele é na nossa vida. Isso é o Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Obrigado por essa reunião maravilhosa, por você ficar aqui nesse tempo tão especial. Se você pode nos abençoar, não esquece, aqui o QR Code, deixa a tua contribuição, nos ajude. Você não viu a palavra? Foi bênção? Sela ela. Deu trabalho, deu estudo para estar aqui, para ministrar essa palavra. Nós vivemos disso. A palavra diz que todo sacerdote é digno do seu salário. Não seja como Ofni e Finéias, que só quiseram receber, mas não deram. Lembra, quando você oferta, quando você dá, é o teu sangue no altar, dizendo aquilo que você valoriza, que você prioriza. E se você quer viver a glória e não o acabou, valorize o altar de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então na descrição do vídeo aqui está o Pix para você fazer a tua contribuição. Não se esquece de se inscrever no canal GDA Guerreiros da Aliança. Todos os dias, 0 horas no Instagram, @DerikMaga. Madrugadas proféticas poderosas. Pessoas sendo impactadas, diversidades, até país. Se eu fosse você, eu entrava, participava. Estamos 40 dias de oração direto pelo Brasil. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Não perca. Nos siga nas redes sociais. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que você, tua família, tua casa será abençoado, independente daquilo que acontece no mundo. Sua casa está debaixo da presença do Onipotente. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz.